Bonsoir, graça e paz, meu irmão. Boa semana para todos vocês. Fico feliz de estarem comigo aqui durante essa semana, falando e ministrando e conhecendo mais das palavras de Deus através do programa Mais do Mesmo. E como você bem sabe, você chegou no Mais do Mesmo. O Mais do Mesmo, ele é um programa produzido pela ILPN aqui em Montreal, com o propósito de conhecer mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. E o Mais do Mesmo, ele é quase sempre ao vivo, mas hoje, excepcionalmente, ele está sendo gravado. Ele é um programa voltado para os irmãos da ILPN. Mas se você não faz parte da nossa igreja e não congrega conosco, você é mais do que bem-vindo a participar conosco desse programa a partir de terça-feira a sexta-feira, das 18h02 aqui no horário de Montreal e das 20h02 aí no horário de Brasília. E por que às 18h02? Para que a gente não esqueça o que diz o salmista no Salmo 18, no verso 2, dizendo que o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. Ele é o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção. Meus irmãos, como vocês bem viram, aí no início do encarte, nós vamos estar meditando esta semana sobre a questão da maravilhosa graça. E o porquê nós vamos meditar sobre isso? Porque nós falamos muito de graça, mas eu acredito que existe irmãos que não conseguem discernir ou entender o que é esta palavra graça. Ela é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. Então, o primeiro ponto na parte introdutória de hoje, a gente vai falar sobre a questão da riqueza dessa graça, tá bom? Então, logo de início, eu separei aqui uma frase dizendo que sem a graça, a nossa vida é uma desgraça. O apóstolo Paulo, em sua carta a Éfeso, escrevendo lá aquela igreja, a partir do capítulo 1, no versículo 7, ele fala algo muito importante. E eu queria me ater a essa sentença, a essa frase, para a gente começar a desenvolver esse pensamento. Veja só, o apóstolo Paulo diz assim: nele, em quem? Nele, Jesus, temos a redenção, guarde essa palavra, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Observe que Paulo ele está dizendo que somente em Jesus Cristo nós temos a redenção por causa do sangue dele, do perdão dos nossos pecados, e isso de acordo com as riquezas da graça de Deus. Na realidade, para entender, a gente precisa saber qual é o conceito de redenção, o conceito bíblico de redenção, e qual é o conceito bíblico de perdão de pecados. No Antigo Testamento, a palavra redenção, ela também pode ser falada como resgate ou como também remissão. E o que é que acontecia? Vamos supor que eu queria redimir, queria resgatar algum escravo, alguém da minha família, ou eu queria resgatar alguma propriedade minha. Então eu teria que o quê? Pagar por aquilo. Então, uma pessoa no Antigo Testamento, eles entendiam, né, que a redenção, o resgate ou a remissão de alguém seria quando esse alguém ele era pago por aquilo. Alguém pagava para redimir, para resgatar a pessoa, ou seja, um escravo, ou um bem, ou um patrimônio. Certo? O preço da redenção, da remissão ou resgate, ele era pago para garantir a libertação de alguém ou de alguma coisa que estaria praticamente perdido. Então, esse termo aí, redenção, ele pode ser usado num sentido bem amplo para expressar o conceito geral de salvação e libertação. Quando eu uso o resgate, a redenção em relação a uma outra pessoa, é como se eu salvasse essa pessoa. Eu estaria libertando esta pessoa. Este é o conceito bíblico
de redenção. E é exatamente isso que Paulo está dizendo que Jesus fez por mim, que Jesus fez por você. Esta redenção, ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos trouxe para si uma remissão. Nós hoje somos propriedade dele. Já dentro do conceito bíblico de perdão de pecado, ele é completamente diferente do conceito do pecado comum, do conceito que nós temos aqui, de perdoar a ação de uma pessoa. Então, entende-se que dentro do conceito bíblico de perdão de pecados, o perdão divino, ele é superior ao perdão comum. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que existe um assassino diante da corte e ali tem um juiz. O juiz está pronto para dar a sua sentença, ou de condenação ou de liberação. Então o juiz resolve não condenar este assassino. Então o juiz ele perdoa a ação do assassino. Ou seja, ele está livre da punição, mas a culpa do assassinato permanece nele. Então esse é o conceito comum de perdão nosso. A culpa permanece, mas a punição ela é perdoada. Já dentro do perdão de pecados, no conceito divino do que a Bíblia nos ensina, Deus, Jesus, ele só não nos livra da punição desse pecado, mas ele também nos livra dessa culpa. Imagine um assassino. O assassino foi pelo juiz humano perdoado da sua punição. Ele não será condenado, mas a culpa permanece nele. Já esse mesmo assassino entregando a sua vida a Jesus, o que significa? Ele não só vai ser perdoado pela essa punição, ele não será condenado, e a culpa que havia nele, dentro dele, será retirada também. Ou seja, ele ficará limpo, remido. Esse pecado que existe nele, vai ser lavado por Jesus. Ele liberou este pecador tanto da sua punição ou da sua condenação eterna e tirou dentro dele essa essência, essa culpa. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando sobre o conceito de redenção e o conceito de perdão de pecados. Então, o que é que a gente entende? Que Jesus, ele é a graça de Deus. Sem conhecer Jesus, sem crer em Jesus e sem se entregar-se completamente a ele, jamais nós poderemos conhecer a graça de Deus. A ação da graça, essa ação de Jesus, de redenção e de perdão de pecados, nos livrando da condenação eterna e tirando de nós essa culpa. Charles Spurgeon, em seu livro, grande pregador, pastor, teólogo, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele no seu livro Maravilhosa Graça, ele compara a graça de Deus como saborear uma laranja. Veja o que é que ele diz. Ele diz assim: assim como alguém que descreve a sensação e sabores ao desfrutar de uma doce laranja, não podemos comparar a experiência não de ouvir o relato, mas de juntamente saboreá-la. Assim, experimentar de um encontro com Jesus é ter a experiência de sentir a maravilhosa graça. Eu estou comendo e saboreando uma doce laranja e estou dizendo ao meu irmão: isso é uma delícia, isso é gostoso demais, que sensação agradável, que experiência formidável eu estou tendo. O meu irmão vai ouvir, mas ele não vai conseguir compartilhar desta experiência, desta sensação que eu estou sentindo
em morder e comer a laranja, a não ser que ele juntamente comigo também coma uma outra laranja. É exatamente isso que Charles Spurgeon está falando e se referindo em relação a essa maravilhosa graça. Sem uma experiência e um encontro com Jesus, jamais eu poderei saborear e experimentar essa graça na minha vida. Então, nós entendemos que a graça de Deus é Ele, Jesus. Ele é o dom de Deus. A graça, ela não é simplesmente uma sensação de paz, embora a paz esteja agregada nela. A graça, ela vai muito além de um dom, muito além de uma bênção. A graça, ela é o próprio Deus manifestando o seu Filho Jesus na cruz redentora, na cruz do Calvário. Quando a gente entende isso e quando nós recebemos essa graça de Deus através desse encontro que nós temos com Jesus, a gente vai perder a nossa depravação, ou seja, aquela essência de culpa, e nós vamos nos reconciliar. Essa separação que havia de Deus, ela acaba, e nós vamos nos reconciliar com o Senhor, recebendo dele um amor irresistível e um amor incondicional. A graça, ela ama sem ser amada. A prova disso é Jesus se entregar por mim e por você sem que nós merecêssemos. Ele simplesmente nos amou e nos entregou. Lembra lá do capítulo 3 de João, no verso 16, no Evangelho de João, quando o Senhor diz, o próprio Jesus falando, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é essa graça, esse dom de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo por amor, para se dar por mim e para dar-se por você, sem nós merecer sobre isso. Essa graça, ele nos redimiu, ele perdoou os nossos pecados. Nós, meus irmãos, nós não conseguimos, por natureza, amar desta forma. A graça parece ser tola, e realmente a graça é tola, mas a graça é tola para o pensamento e o entendimento humano. Ela vai sim parecer tolice, ela vai parecer loucura, mas para Deus, esta graça, ela é poder para salvar, ela é poder para redimir e ela é poder para resgatar. Para que a gente possa entender de fato, de uma forma mais profunda, o que significa a graça, nós precisamos primeiramente entender quem nós somos, o que nós fizemos e qual é a essência nossa, em que situação nós nos encontramos. Isto é ponto principal dentro da doutrina do conhecimento e entendimento da graça. Como eu posso conhecer a graça? Como eu posso discernir o que é graça? Primeiramente, eu tenho que entender quem sou eu, o que foi que eu fiz e, de fato, em que situação eu me encontro. E o interessante é que o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 ao 36, ele nos dá uma pista em relação de quem nós somos. Veja o que é que Jesus diz aos judeus quando interrogam ele, que falam com ele. Veja o que é que ele diz. Ele diz assim, a partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles lhes responderam, os judeus que creram em Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que nós seremos livres? Eles perguntam a Jesus. E Jesus ele responde da seguinte forma: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive do pecado
ou todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo, ele não tem lugar na família. E aí ele está se referindo na família de Deus. Mas o filho, ele permanece nela para sempre. Portanto, e aí Jesus diz, se o filho os libertar, imagine, meus irmãos, se o filho vier com redenção e perdoando os vossos pecados, vocês de fato serão livres. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais. Obrigado, Jesus, pela tua graça, por esse dom maravilhoso que tem derramado sobre as nossas vidas. Glorifique o Senhor, meu irmão. E para finalizar, como hoje é uma parte introdutória, é só o pincelar um pouco do que a gente vai meditar durante essa semana, e eu creio que isso despertou algo interessante em você. Para finalizar, eu queria ler aqui um texto escrito pelo pastor Emmanuel Simbomana. Esse é o nome dele, Emmanuel Simbomana. Ele é da Igreja Batista lá de Ruanda, na África, né? Referindo-se a essa maravilhosa graça de Deus, a esse dom maravilhoso de Deus. Veja o que ele diz e assim eu concluo a nossa meditação de hoje. Ele diz assim, está aqui na minha tela. Ele fala: como a graça de Deus me surpreende. Das cadeias me desvencilhou e me libertou. Por que assim foi? Pergunta o autor. De uma coisa eu sei, agora desfruto visível de liberdade, que ele por sua vontade me concedeu. Meu Deus me escolheu, embora eu nada seja, para sentar-me junto ao meu rei na corte celestial. Ouça o que o fez o meu Senhor. O amor que o fez correr ao encontro de seu filho perdido. Foi isso que Deus realizou. Não por justiça minha, pois eu não tenho justiça nenhuma, mas por sua misericórdia. Jesus, o Filho de Deus, no madeiro do Calvário sofreu, crucificado com ladrões. Imensa foi a sua graça por mim, que sou tão inconstante. E quando eu reflito que ele no Calvário sobre si levou o castigo do pecado em meu lugar, surpreso me pergunto por que ele, sem pecado, morreu por alguém tão vil quanto eu. Ele é o meu Salvador. Agora, em meu coração, há um desejo somente: permanecer no amado Salvador e nele me esconder. Ele é o meu escudo e broquel, que me cobre e me defende. Junto dele, protegido estarei dos dardos de Satanás. Senhor Jesus, ouve a minha súplica. Concede-me tua graça. Quando maus pensamentos brotarem pela artimanha do inimigo, expulsa-os para longe e a cada dia preserva-me debaixo do teu poder, ó Rei de meu coração. Vem agora todo o meu ser, os meus olhos, ouvidos e voz. Acompanhe-me toda a criação, com gritos de alegria, louve aquele que me livrou do domínio do pecado e me libertou. Cantem e regozijem-se. E assim, a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, a glória sempre será de Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesma. E amanhã, se Deus quiser, nós teremos mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. E a você, meu irmão, que ficou conosco até aqui, um grande abraço da nossa igreja. Que Deus te abençoe. A bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais. Que Deus os abençoe.